Antes de começar a entrevista, eu mentalizei assim, olha, meu Deus, eu não sei por que veio o Guilherme na minha cabeça, sabe? Eu não sei por quê, porque a gente nem tem contato direto, né? E aí eu fiquei pensando nisso, assim, e pensei assim, antes de entrar na entrevista, eu pensei que eu seja também um veículo para levar essa história, um instrumento, um veículo para levar essa história para muitas pessoas que com certeza vão se inspirar. Eu não conheço a história dele. A primeira vez que eu tô fazendo isso, porque normalmente me preparo um monte, sabe? Já anoto as perguntas e tal. E dessa vez foi a única vez que eu senti de não fazer isso. Pois bem, a minha mãe, ela demorou muito para ter filho, quando ela casou com meu pai. Ela se casou muito nova. Meus pais casaram no ano que eles completariam 19 anos de idade. No dia 26 de janeiro de 1980, eles se casaram. Naquele ano, os dois iam completar 26 anos. Eles tinham 19, 20 anos, eles tinham 19 anos e pouquinho. Então, muito novos, comum, década de 80, Chernobyl, né? que foi chamado disso já, acabavam casando muito cedo e tudo mais, né? Principalmente no interior. Os dois moravam em Cornélio Procópio, foram morar no sítio, aquela coisa toda, para poder cuidar aí dos sítios que o pai do meu pai arrendava. Então, ela foi ter o primeiro filho, que é o meu irmão mais velho, o Rodrigo, ela foi ter em 83, quase 3 anos depois. Aí tentou adoção, quase adotou uma criança e tudo mais. Na sequência, já veio meu irmão do meio, que, por incrível que pareça, por mais que seja do meio, se chama Júnior. Como era o último filho, meu pai, então vou colocar Júnior. Acabou, não tem mais, vou colocar Júnior. E minha Tá. mãe fez o que, na época, era muito comum, que era um grampeamento das trompas. Foi até Uhum. um procedimento ali de 85 a 87 que gerou muito. Se você procurar na internet, você vai achar que são os filhos da laqueadura, que eram outros Sim. procedimentos. Grampeavam as duas trompas, né? Para que evitasse ali de ter filho e tudo mais, para ser um método contraceptivo, para não fazer cirurgia e tudo mais. Era uma nova tecnologia, era revolucionária. Só que a minha mãe, tem ceratocone nos dois olhos. Ela é uma mulher que ficou 15, quase 16 anos numa fila para fazer transplante de córnea. Então, ela fez o transplante de um olho. Isso ali em 85, 86. Pois bem, ela estava com laqueadura, não ia ter mais filho e tudo mais, ela resolveu, fez essa cirurgia e transplantou. Não deu alguns meses, vem a notícia: você está grávida. Tá grávida. Não, como assim? Mas eu tenho laqueadura, eu já tenho dois Nossa. filhos, estou tomando um monte de remédio tarja preta, eu não posso ter uma criança nem nada disso. Claro que aí o desespero bateu. É Sim. óbvio. Como assim uma notícia de que eu estou grávida em meio a esse turbilhão, quase 15 anos esperando uma córnea, agora que a córnea aparece, que eu faço o meu transplante, eu estou grávida? Aham. E isso poderia ter uma série de efeitos colaterais na criança, né? Pelos Sim, remédios sim. tarja preta que eram tomados, inúmeras coisas e tudo mais. Bom, a gente morava, na época, na cidade de Cornélio Procópio. Cornélio Procópio, aqui no norte pioneiro do estado, perto de Londrina. Costumo brincar que Londrina pertence à região metropolitana de Cornélio. E lá tem um Cristo Redentor. O maior Cristo em pedra de bronze, a maior estátua em pedra de bronze da América Latina é de lá. Um lugar muito bonito, fica no alto da cidade, você vê todo o vale que está ali, Cornélio e tudo mais, uma região muito montanhosa, né, muito escalavrada e tudo mais, e é muito bonita a imagem lá de cima. E é claro que a minha mãe consultou meu pai, a primeira pessoa que ela consultou: estou grávida e realmente não sei o que fazer. Bom, o que meu pai disse? Olha, sempre pense no seguinte: nós já temos dois filhos, mas a decisão que você tomar, eu vou apoiar. Se você achar que deve fazer o aborto, e ela poderia fazer um aborto legal, nós vamos fazer. Se você Aham. achar que deve continuar essa gravidez, nós vamos continuar e vamos passar por isso juntos. E aí a minha mãe foi acessando a família, né? Muito nova, 27 anos, aquela coisa toda, na época ela tinha. Eu nasci em 87, ela tinha 26 anos. Vamos acionar todo mundo, aquela coisa toda. E ela foi conversando com a minha tia, e minha tia sempre dizia para ela: olha, você já tem dois filhos, se você tem a possibilidade de continuar um procedimento que você sempre esperou a vida inteira, que é o teu transplante, sem correr o risco de perder essa córnea, já tendo dois filhos, não tem por que manter essa gravidez.
A dúvida era com relação à saúde do bebê. Dela e do bebê. Por quê? Aham, Quando você faz transplante, você tem que tomar alguns remédios que fazem com que não haja rejeição daquele corpo estranho que está entrando no teu organismo. Né? Você aham, toma por um bom tempo aquilo, em alguns casos, toma pela vida inteira. E um desses remédios é muito forte, é remédio tarja preta. Isso podia trazer uma série de complicações para o bebê. Podia, e minha mãe, por exemplo, nós já temos na família síndrome de Down. aham. Então, isso é uma preocupação que a nossa família sempre teve, né? É aquela velha história do pula uma geração. Poderia Sim, ser sim. eu. Então, uma série de crendices que se tem, e tinha esse medo, né? Poderia nascer com má formação, uma série de coisas, porque ela tomou remédio até descobrir que estava grávida. Ela só Aham. parou quando descobriu a gravidez, mas até que se descubra, até que venham os primeiros sintomas da gravidez, demora um tempo. E aí a minha mãe foi recorrendo às pessoas, foi recorrendo aos meus avós, por terem muita fé, eles sempre disseram, olha, fazer um aborto é contra a fé que a gente acredita. Então, assim, nós vamos acreditar na nossa fé e Uhum. vamos te apoiar para tocar essa gravidez. Agora, se você também quiser um aborto, todos nós vamos entender. Sim. Mas nosso desejo é que você tocasse, que você continuasse. Porque é o que nossa fé determina, é o que nosso dogma, são todos muito católicos, fervorosos, participantes da igreja, sabe? Não, é católico praticante mesmo, de verdade. A decisão era dela, única e exclusivamente dela. Ela foi até o Aham. médico, o médico dela, que fez o transplante, bateu uma carta solicitando um aborto formal para o médico pessoal da minha mãe. Ele foi marcado de um dia para o outro. Nossa, tão rápido. Precisava ser rápido, Ela para estava de não haver quanto problema. tempo já, Guilherme? Início de gravidez. Início de gravidez. Semanas. Seria semanas. Seria um aborto para prática legal dos mais simples possíveis. Né? Tá. Não ia ter que fazer cirurgia, absolutamente nada. Seria feito lá o procedimento de raspagem e tudo mais. Era o começo da formação do feto. E um médico avisou o outro, eu estou te mandando a carta e pode marcar. E minha mãe na frente do médico, então marca, né? Vamos marcar. Só que minha mãe resolveu voltar para a Cornélia e no médico dela, aquele que faria o aborto. O que faria o aborto? O que faria o aborto, que era o médico da nossa família. Inclusive, depois ele foi o meu médico, durante muito tempo na minha vida. Minha mãe saiu do médico de Londrina, veio para o médico de Cornélio para conversar, e ele dizia, olha, eu não quero fazer isso. E minha mãe sempre dizendo, eu também não quero, mas a família inteira está... Enfim, a decisão que eu tomar, eles me apoiam e tudo mais. Eu fiquei 15 anos esperando essa córnea, mas eu não quero fazer. O médico podia ter virado para ela e falado, você é maluca. Inclusive, foi ele que fez a laqueadura nela. Ele virou para ela e falou, então nós vamos tocar essa gravidez. Nossa, era tudo que ela queria ouvir, né? Ela precisava ouvir isso. E Aham. foi o que esse médico falou. Nós vamos tocar. Nós acreditamos que o milagre pode existir e nós vamos tocar. E nisso, a minha mãe saiu dali, do centro de Cornélia, e foi até essa estátua. E ali ela começou a chorar sozinha, pegou o carro sozinha, foi chorando, e sentou ali, e ficou. E começou a chorar, começou a pedir uma luz, né? Ela falou, eu tomei minha decisão, e conversar mesmo com Deus. Ela fala muito isso, né? Começou a conversar com Deus e pedir uma luz, se ela estava fazendo certo. A bem da verdade era essa. Ela queria algum sinal de que ela estivesse fazendo certo. E ali, naquele vale, naquele lugar montanhoso, lindo, que você vê a região norte inteira, ela disse que teve um clarão muito forte. Ela se recorda dessa imagem, assim, ela descreve essa imagem. Ela Nossa. consegue descrever o que ela viu há 34 anos, vai fazer agora. E ela diz o seguinte, ela sentiu uma presença muito forte e viu naquela luz uma mão estendida para ela. Ela falou, entendi. Para mim está resolvido. Ai, Guilherme, nossa. Ela pegou o carro, voltou para casa dos meus avós e disse isso, olha, o aborto estava marcado para amanhã, eu não vou fazer. Eu tive essa conversa muito forte com o divino, com Deus, cada um dá o nome que quiser, e eu vou tocar essa gravidez. E ali, naquele momento, estavam meus avós e tal, porque imagina a comoção que isso gerou, né, dentro da família.
porque meus avós falaram, então nós vamos fazer, nós vamos te apoiar, e meu pai também. Então, vamos tocar o pau. Só que ela tinha que parar com o remédio. Ela não poderia mais tomar o remédio, de maneira nenhuma, porque se tomasse, afetaria a criança, o feto Sim. seria afetado. Ela parou com todos os remédios. Naquele momento, ela teve que jogar fora todos os remédios, ela só ficou com aqueles que eram possíveis, remédio simples, que a gente acha em farmácia. E durante toda a gravidez foram feitas novenas, missas pedindo para que a criança ficasse bem, para que eu também, os médicos dando alerta para minha mãe, olha, você já tem um caso de síndrome de Down na família. Minha mãe é uma mulher de muita personalidade. E ela dizia, não tem problema nenhum. Nasça com que nasceu, eu vou cuidar, porque eu já tenho uma irmã com síndrome de Down. E o médico só disse para minha mãe, olha, passa o tempo, claro, a qualquer momento pode nascer, e aí, sem saber, minha mãe vai para o hospital, chega, faz a cesárea. Eu nasci às 6h50 da manhã, faltando 10 minutos para começar a missa das 7, que é a principal missa. Só para saber, durante toda a gestação foi tudo certo com a tua mãe? Não teve nenhuma complicação nem nada? Nem no olho. Nem no Nem olho. no olho. Nada, nada, nada. Eu vou chegar na parte do olho ainda, você vai entender por que minha mãe, ela diz que é um milagre, né? Eu não sei se eu mereço ser chamado de milagre, mas enfim. Eu nasci com a cabeça do fêmur desencaixada. Se fosse antigamente, eu provavelmente ia ficar deficiente porque não tinha a tecnologia para isso. E a médica falou, ó, você vai sempre colocar 5 fraldas no Guilherme, porque ele vai crescendo e as fraldas vão pressionar e a cabeça do fêmur dele vai entrar no lugar. Minha mãe falou, o quê? Ela brinca, ele ficar manquitolinha é a única coisa? Perto de tudo que me pintaram? Por mim, tá ótimo. Nasceu perfeito, nasceu tudo bem, tudo bonito, tá perfeito. É só isso, você vai ter que fazer isso. E até os 7 anos de idade eu ia nessa médica para ela ver como é que estava o encaixe da perna, perfeitamente e tudo mais. Só que o que ninguém sabia, e aí é que vem o ó do borogodó da história. Eu nasci no dia 22 de maio. Dia 22 de maio é dia de quem? Na fé católica? Dia de Santa Rita de Cássia. É o dia que ela nasceu e é o dia que ela morreu. É exatamente o mesmo dia. Ela nasce e morre no mesmo dia. E eu nasci no dia de Santa Rita de Cássia e minha mãe sempre fala que ela lembra de ouvir os sinos tocar naquele momento. E não foi nada programado. Não, tem que nascer nesse dia, nasce nesse dia. Então, eu carrego a minha devoção a Santa Rita de Cássia desde então. Eu sou devoto de Santa Rita mesmo. A minha mãe, e aí ela foi fazer os exames da córnea e tal, naquele tempo se fazia com bisturi, não é elétrico nem nada, nem a laser, era com bisturi mesmo que se fazia o transplante de córnea. E o ponto era dado à mão. É assim até hoje o ponto, né? Mas a cirurgia era feita com bisturi. A minha mãe tinha que ter feito essa cirurgia, sei lá, 10 anos depois. Ela está há 35 anos com essa córnea. Ela está há 35 anos com a mesma córnea, que ela podia ter tido rejeição, que ela podia ter perdido, que ela já tinha que ter trocado. Ela está exatamente com o mesmo transplante até hoje. Não acredito nisso. E não tem indicação nenhuma de fazer o transplante de novo. Você, mãe, imagina a intensidade que foi isso durante esses 9... E eu nasci prematuro, esqueci de falar isso. Olha que coincidência. Eu nasci prematuro. Eu sou um bebê prematuro. Por isso que foi a corda para o hospital. Ainda fui prematuro. Acho que eram 8 meses e 15 dias, uma coisa assim. Como é que foi o depois disso? Eu vou revelar um negócio aqui agora que meus primos não sabem. Se eles assistirem, eles vão ficar bravos comigo. A minha avó, a mãe da minha mãe, ela tinha um negócio a mais comigo, assim, sabe? Porque se não fosse pelas minhas avós e meus avós e minhas avós e meu pai, acho que talvez a minha mãe não aguentasse, né? Ela precisou muito desse apoio. A minha avó, a mãe da minha mãe, me tratava um pouquinho diferente por isso. Eu ia te perguntar isso. Você tinha um tratamento diferenciado? 2 presentes. Pronto, contei. Eu não ia contar. Mas agora eu vou falar. Ela me dava 2 presentes. Ela dava presentes que ela dava para todos os netos e por baixo dos panos ela me dava mais um. Eu adoro carne com batata. Então, quando eu ia lá para Cornélia visitar a minha avó, eu chegava, a carne com batata estava ali. E eu tenho um tio que odeia carne com batata. E minha avó era daquelas avózonas baianas, assim, que fazia comida para a família inteira. Todo mundo ia almoçar todo dia na casa dela. Aí ele chegava, tinha carne com batata, ele já começava. O Guilherminho chegou. Chegou, tem carne com batata. Ninguém gosta dessa porcaria, mas se ele chegou, tem.
Você acha que em algum momento essa história ela teve um peso diferente para você, assim? A única responsabilidade que eu sinto é que eu tenho que contar essa história para mais gente. Eu acho que esse livro para eternizar, não sei se não sei o que eu vou fazer, mas alguma coisa eu vou fazer para eternizar isso, acho que precisa ser feito. Mas acho que a única responsabilidade que eu tenho é de verdade valorizar o que minha mãe fez, valorizar em muito. Você perguntou de responsabilidade, acho que aqui fazendo um exercício mental, talvez a única coisa que eu me cobro muito eu não posso passar por acaso aqui. Se isso aconteceu, é porque eu tenho que deixar alguma contribuição. Com o que, eu não sei. A gente vai construindo isso. Mas eu tenho que contribuir para um mundo melhor, de alguma forma. Eu já conversei com pessoas entendidas dessa área, com parapsicólogos, uma Ah, série de é coisas. mesmo? Já eu fiz formação de PNL, lá a gente entendia um pouco de neurosemântica, parapsicologia e tal. Hum. E quase todos fecham nessa palavra, milagre, sabia? Fazia tempo que eu não contava essa história, sabia? Pouca gente sabe, assim, mais as pessoas do círculo íntimo, mas contar assim para todo mundo é difícil. Então, as pessoas me viram e ainda estava fazendo o balanço geral, chorando, porque fazia 4 ou 5 semanas que eu não via minha mãe. Às vezes a gente fica distante, né? É normal. A gente, mãe, hoje você já está também nessa fase, acredito, de você dar bronca nos pais, né? A gente já chegou nessa fase que a gente acha que pode dar bronca neles, né? Como se a gente pudesse. Mas a gente acha que pode. E aí tem essas pequenas discussões e tal. E aquele dia que eu chorei no Balanço Geral, eu não tive tempo de explicar isso para as pessoas, até falei, um dia eu explico por quê. Foi porque eu lembrei dessa história, sabe? Ah, Fazia puxa muito tempo que eu não via vida. minha mãe, enquanto eu estava falando, inconscientemente eu estava lembrando de tudo isso. Eu posso te falar uma coisa? Eu não sou muito de falar de histórias minhas. Acho que a gente tem que contar a história das pessoas. Hoje pela manhã, eu recebi uma mensagem da minha mãe. Ela falou assim, filho, eu liguei na tua casa e falei com a tua filha mais velha, com a minha mais velha, Yasmin. E falei que vou fazer um bolo de chocolate para ela. E minhas filhas amam o bolo de chocolate da minha mãe. Todo mundo ama lá em casa. Aí eu até conversei com a minha esposa e minha esposa falou assim, mas a tua mãe tem que entender que a gente não ter contato com ela é para que ela não tenha risco. Minha mãe já vai fazer 60 anos. Mas eu falei assim para minha esposa, eu falei, olha, eu fiquei com dó de ver minha mãe fazer isso. De verdade. Mas a gente tem que passar. Sabe? São semanas muito difíceis para nós. A gente não quer que você fique em casa. Mas a gente pede para você ficar. Tô morrendo de saudade da minha mãe e do meu pai. Mas o que eu posso fazer? Eu tenho que ajudar. E a minha forma de ajudar é ficar longe. E a forma dela de ajudar é dizendo, filho, eu vou fazer o bolo e vou deixar lá na porta para você. Não precisa subir e falar com a mãe. Mas eu vou deixar. Porque eu amo as minhas netas e elas amam o bolo que eu faço. É esse o momento, gente. O coração da gente está apertado. Nós estamos estressados. Mas é por um bem maior. É por um bem maior. E o bem maior é a coisa mais frágil que a gente tem. É a nossa vida. Vamos pensar nisso. E mesmo morando aqui perto, estava quase um mês sem vê-la. E estou agora umas 3 semanas sem vê-la de novo, porque o bicho está pegando outra vez. É muito difícil. E aquele dia saiu. Quero muito que você deixe uma mensagem para as pessoas de toda essa bagagem que você coleciona hoje, da história da tua mãe, que também refletiu na tua história, e hoje você é uma parte disso tudo, né? Que vai passar para suas filhas, que vai. Então, assim, é a tua história acontecendo. Ama teu próximo, ama teu Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. Praticou isso? Esquece, o resto vai dar certo. O resto vai dar certo. Empatia. As pessoas estão precisando disso, de aproximação, de entender que a comunidade existe por ela, para ela e, acima de tudo, com ela. A gente precisa entender essa noção de olhar para o outro
e estender a mão sempre que for possível. As pessoas não fazem nada sozinhas, e a comunidade é isso. E se a gente levar essa regra, esquece os 10 mandamentos, leva esses 2. Foi resumido aí pelo cara que mudou a história, né? Pelo cara que dividiu a história em antes e depois. Acho que tem que parar para ouvir ele, né? Acho que tem que parar para ouvir ele nesse momento. Tenho certeza, assim, que várias outras pessoas vão se inspirar também ouvindo a tua história, viu? Valeu, obrigado. Como eu digo todo dia lá na TV, gente, um beijo grande para todos, sorte e paz para todo mundo. Eu estou sempre por aqui. Valeu, tchau. Beijão. Tchau, tchau.